Olá, meu nome é Sandra, eu sou professora aqui da EMEIF Norberto Klug, da Rede Municipal de Laranja da Terra, e trabalho com as turmas de 4º e 5º ano. Olá, meu nome é Ingrid, eu também trabalho na Escola Norberto Klug, na Rede Municipal de Laranja da Terra, e atuo nas turmas de 1º, 2º e 3º ano, que é o ciclo da alfabetização. E hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho das nossas impressões sobre o feedback, né, que é uma ferramenta muito utilizada na educação e que tem dado resultados bem positivos, conforme a gente acompanha, né, em alguns municípios e em algumas redes de ensino e também na nossa prática diária. Então, no meu trabalho diário, né, principalmente no âmbito da alfabetização, eu realizo bastante esse feedback, que é esse retorno, né, tanto para o aluno quanto para as famílias, né, os pais. Então, de acompanhamento da criança, de avaliações de escrita, avaliações de leitura. Então, esse contato com a família, no meu ponto de vista, é muito importante, porque a família vai me trazer informações que eu vou poder aplicá-las na minha prática, né? Que eu vou poder reformular as minhas atividades, o meu método de trabalho, e da mesma forma o professor ele consegue, num diálogo com a família, buscar apoio para alcançar os objetivos, como por exemplo, relatando as impressões que a gente tem de cada criança, quando é necessário que a criança procure algum especialista, né? Porque no âmbito escolar, na sala de aula, o professor que está todos os dias com os alunos, né? Nós temos esse olhar, a gente consegue perceber coisas além, né? Então, esse contato, é claro que o ideal seria um contato pessoal com as famílias, né? De maneira mais constante, mas sabemos que todos têm seus afazeres, as famílias têm seus trabalhos, né, suas atividades, e depois da pandemia esse contato ficou mais via WhatsApp, né, onde temos grupos direcionados para cada série, onde semanalmente, tanto no grupo quanto de maneira individual, eu troco informações e relato para as famílias como as crianças estão indo na escola, e da mesma forma a família traz para mim as impressões que ela está tendo sobre o seu filho, né, como está a aprendizagem da criança. Em relação à sala de aula, esse retorno ao aluno, né, de como ele está indo, essa avaliação das atividades, esse reforço positivo, né, de acreditar na criança, de dizer que ela é capaz, de ouvir dela também o que ela espera, né, e sempre propor a ela desafios e esse afeto, essa afetividade que em várias formações, né, eu já vi que é tão importante na relação entre professor e aluno. Então essa prática é uma prática assim que eu mantenho constantemente na minha sala de aula e vejo ela como muito importante, e ela traz resultados muito satisfatórios. E essa prática com os alunos ela é interessante também porque cria uma relação de troca, de respeito, de conhecimento mútuo entre professor e aluno, porque o professor deixa de ser aquele ser do pedestal, né? Ele não está mais que sabe tudo, e sim se coloca ao lado do seu aluno, né? Incentivando o aluno a ser protagonista também do seu aprendizado, porque a partir do momento que você conversa com o seu aluno, você expõe para ele os pontos que ele está muito bem e os pontos que ele precisa melhorar, isso cria uma relação de confiança entre um e outro. Então, à medida que essa relação vai se fortalecendo, os alunos conseguem chegar no seu professor de maneira simples, de maneira assim, diária. Então tem essa relação de respeito. E o feedback não é só importante na sala de aula,
Nós, enquanto professoras, né, temos conversado bastante a nível pedagógico e pensamos e já vimos experiências de que o feedback também é importante para o professor, seja do gestor para o professor, né, do orientador. Ele dá esse retorno para o professor, por exemplo, acompanhar o professor na sala de aula e dizer: olha, professor, eu vi o seu trabalho, eu acho que aqui esses pontos são muito positivos, mas nessa parte você poderia estar melhorando ou investindo em outras técnicas, aprimorando suas metodologias. Então essa troca de experiência, esse contato, essa observação e esse retorno para o professor também é muito importante, porque o professor ele planeja a sua aula e às vezes ele pensa: nossa, eu acho que eu consegui aplicar tudo, mas um olhar diferente de outra pessoa talvez percebe aquilo que o professor no dia a dia não consegue perceber lá com seus alunos, porque numa turma de 20 alunos, como é o meu caso, 2 séries, muitas demandas, então tem coisas que passam despercebidas por mim e que se em algum momento o pedagogo estivesse olhando, né, e analisando, poderia me dar alguns direcionamentos para poder fazer um trabalho ainda melhor, se dedicar mais, estudar mais. Então o feedback ele é importante em todo o processo educacional, tanto professor-aluno, aluno-professor, família-professor, família-escola, professor e pedagogo, gestão e professores, né? Então é uma ferramenta muito importante e que já vem sendo apresentada em várias formações que eu tenho feito, tenho lido bastante sobre o tema também, e que tem ela como uma ferramenta muito importante, porque além de dar esse retorno, cria vínculos de afetividade, de respeito, de confiança e de auxílio mútuo. Então, a meu ver, é uma coisa muito importante e que só tende a contribuir, a gerar bons frutos para todo o sistema educacional. Então, da nossa parte era isso que nós tínhamos para falar. Espero que tenhamos contribuído com nossos conhecimentos, com nossas impressões. Muito obrigada.